Meu filho, que a paz de nosso Senhor esteja contigo. Sinta-se acolhido neste momento, neste espaço sagrado onde a agitação do mundo se acalma e podemos, enfim, ouvir o sussurro da alma. Eu sei o que te trouxe aqui. É a mesma busca que moveu a humanidade desde o princípio. A busca por consolo, por uma certeza em meio ao turbilhão, e o desejo profundo de decifrar os sinais que o céu nos envia. Você sente que há uma presença, uma força invisível que te protege, mas talvez também sinta que, em certos momentos, essa proteção parece distante, como se a voz do seu guardião estivesse abafada pela neblina da sua vida. E é sobre essa presença, a mais íntima e constante de todas, que precisamos conversar com a gravidade e o amor que o tema exige, o seu anjo guardião. Ele não é uma figura de conto de fadas, mas sim um espírito puríssimo, designado por Deus para ser seu mentor, seu farol, seu porto seguro desde o primeiro instante de sua existência terrena até o último suspiro. Ele caminha contigo, testemunha cada lágrima, cada tropeço, cada intenção pura que nasce em seu coração. No entanto, o que estamos prestes a revelar aqui, meus filhos, é uma verdade que São Pio de Pietrelcina, o nosso amado Padre Pio, conhecia e vivenciava a cada instante. Ele nos alertava sobre as atitudes que, sem percebermos, erguem muros de gelo, de silêncio e de ingratidão entre nós e nosso anjo da guarda, impedindo que sua luz nos guie plenamente. E, acredite, a primeira e mais devastadora dessas atitudes é exatamente aquela sobre a qual ninguém fala nas conversas superficiais de fé. É a negligência do reconhecimento. Pense comigo, com a honestidade que a alma exige. Com que frequência você verdadeiramente reconhece a presença do seu anjo? Não com uma oração automática, dita apressadamente, mas com a convicção profunda de que ele está aqui agora, ao seu lado, lendo cada pensamento seu, esperando um comando, um sinal de que você deseja ser guiado? A primeira atitude que afasta seu anjo guardião é a vida vivida em modo de orfandade espiritual. É o esquecimento contínuo de que não estamos sós e a insistência em caminhar como se a batalha fosse apenas nossa, travada unicamente com nossas forças limitadas e imperfeitas. Quando você se recusa a pedir ajuda, quando você ignora os lampejos de intuição pura que ele coloca em seu caminho, quando você age por conta própria, movido apenas pela impulsividade do ego, você está, de fato, amordaçando a ação protetora dele. O anjo é um mensageiro e um intercessor. Sua alegria máxima é cumprir a vontade divina em sua vida, mas ele respeita o seu livre-arbítrio com uma reverência que deveria nos envergonhar. Ele não pode intervir com força total se você persistentemente fecha a porta para sua presença. Esta negligência cotidiana, essa falta de consciência de que o céu está tão perto de nós quanto a nossa respiração, é o veneno lento que esfria a relação mais vital que você possui, depois daquela com Deus. O anjo se entristece profundamente não pela sua fraqueza, que ele entende, mas pela sua cegueira voluntária e pela sua autossuficiência. É um ato de humildade reconhecer que precisamos de ajuda espiritual constante. E quando você se esquece do seu anjo, você também se esquece da importância da vigilância. Você se torna presa fácil, pois acredita que o inimigo espiritual é uma abstração distante, quando, na verdade, ele opera nas minúcias do seu dia. O Padre Pio, que conversava com seu anjo como conversamos com o irmão, ensinava que a consciência da presença angélica é a primeira e mais eficaz armadura contra as ciladas do mal. Se você o ignora, você fica vulnerável. Se você o chama, mesmo em pensamento, ele se manifesta com força renovada. A atitude que o afasta não é a queda, mas a teimosia em se levantar sem buscar a mão que Deus estendeu para você, a mão do seu guardião celeste. Reflita sobre isso. Você tem vivido como um órfão ou como um filho amparado? Continuaremos aprofundando esta verdade e revelando as outras atitudes que precisamos urgentemente corrigir em nossa caminhada. Mas lembre-se, o conforto só virá com a coragem de olhar para dentro. Continuemos nossa meditação sobre a presença. Se a primeira barreira é a negligência do reconhecimento, a segunda, e talvez a mais dolorosa para o seu guardião, é a complacência com a desordem moral e a contaminação voluntária do ambiente espiritual . Nossos anjos são seres de luz puríssima, refletindo a glória de Deus. Eles nos acompanham em toda parte, mesmo nos lugares e nos momentos mais sombrios de nossa queda. Eles jamais nos abandonam, pois seu mandato vem do Altíssimo, mas o brilho da sua assistência, a clareza de sua voz, é drasticamente diminuída pela atmosfera que criamos ao nosso redor. Pense nisto como uma janela. O anjo está sempre do lado de fora, batendo suavemente, querendo entrar. Mas você, meu filho, insiste em cobrir essa janela com a poeira espessa das distrações, das impurezas e, especialmente,
da amargura e da murmuração. É sobre isso que o grande Padre Pio tanto nos alertava: o poder destrutivo da língua e a fragilidade da alma que se permite habitar na impureza. O anjo se entristece profundamente quando transformamos o templo de Deus, que é nossa alma e nossa boca, em fonte de contaminação. A murmuração, a crítica destrutiva, o julgamento apressado e, sobretudo, a maledicência cria uma névoa densa entre você e o céu. O anjo ouve tudo. Ele se retrai, não por nojo da sua humanidade falha, mas pela dor de ver a alma que ele protege escolher ferir a si e aos outros através da palavra. Ele tenta nos frear, nos envia lampejos de desconforto interior, um puxão sutil antes que a palavra mas seja pronunciada, mas nós, muitas vezes, atropelamos esse freio, insistindo em desabafar a raiva ou a inveja em forma de fofoca. A pureza é a linguagem do céu. Quando nos apegamos persistentemente a entretenimentos que degradam o espírito, a conversas que não edificam, ou a hábitos que corrompem a visão da alma, estamos elevando uma barreira vibracional. O anjo, enquanto permanece fiel ao seu posto, tem sua capacidade de comunicação comprometida, pois você está escolhendo sintonizar outra frequência, a frequência baixa do ruído mundano. Muitos buscam sinais grandiosos de Deus, grandes milagres ou revelações, mas não conseguem ouvir a voz suave do anjo em seu dia a dia porque o som do mundo está alto demais. Quando você permite que a luxúria desordenada tome conta de seus pensamentos, quando se entrega à tristeza estéril ou ao ressentimento que corrói, o anjo chora. Ele se afasta da ação plena porque sua alma, naquele momento, está ocupada demais com o barulho terreno para captar as melodias celestes que ele tenta te transmitir. O anjo guardião é também a testemunha ocular de sua vida perante o juízo de Deus. O que ele deve relatar, a forma como você trata seu próximo, a maneira como você utiliza o tempo e, especialmente, a pureza, ou a falta dela, que você permite habitar em seus pensamentos. A complacência com o pecado de estima, aquele pequeno vício que você nutre secretamente, é o segundo grande veneno que impede seu anjo de cumprir sua missão com total eficácia e alegria em sua vida. É preciso limpar a casa interior. Não se trata de perfeição imediata, que só atingiremos na glória, mas de sinceridade e esforço contínuo para repudiar aquilo que sabemos que entristece a Santíssima Trindade, consequentemente, entristece aquele amigo celeste que lhe foi dado como guia. A falta de vigilância sobre a pureza das intenções e das palavras é um fardo pesado demais para a leveza do anjo. Peça a ele que te ajude a varrer para longe a sujeira que o impede de brilhar em sua plenitude. E saiba, meu filho, que mesmo que você sinta que está caindo, a mão dele está estendida. Basta que você se esforce para agarrá-la, começando pela renúncia ao que é notoriamente impuro. A verdadeira esperança nasce da limpeza interior. Mas ainda há uma terceira atitude, talvez a mais perigosa, que está ligada diretamente à falta de fé e que anula as tentativas mais urgentes do seu anjo. É a atitude que faz com que você não apenas ignore o auxílio, mas duvide da sua existência. É disso que falaremos a seguir. Continuemos, meu filho, a examinar as chagas que colocamos em nosso relacionamento com o céu. Se a negligência nos faz caminhar sozinhos, e a impureza turva o nosso olhar, a terceira atitude, aquela que mencionei como a mais perigosa, é paralisia da descrença e cegueira da ingratidão . Pense bem, o anjo guardião é uma manifestação direta da misericórdia e da providência de Deus. Duvidar da eficácia de sua presença, ou da sua capacidade de intervir, é, em última análise, duvidar do amor de Deus que o enviou. É negar o mistério da ação divina no cotidiano. O anjo se afasta, não em seu ser, mas na sua capacidade de ser percebido quando você persistentemente vive sob a sombra do pessimismo e da incredulidade prática. Muitas vezes, a incredulidade não se manifesta como uma negação filosófica de Deus, mas como uma total falta de esperança diante dos desafios. Quando as dificuldades apertam, quando a noite da alma chega, a primeira reação do incrédulo é culpar o destino, sentir-se abandonado e rejeitar qualquer ideia de auxílio celeste imediato. Nesse momento, o anjo está ao seu lado, de joelhos, sussurrando: confie, peça a força necessária. O céu está agindo. Mas se você está determinado a acreditar que o sofrimento é inútil e que a situação é irremediável, você impede o anjo de plantar as sementes da virtude em meio à tribulação. O Padre Pio nos ensinava que, na batalha espiritual, o desânimo é o maior aliado do mal. O desânimo é a dúvida vestida de resignação. É dizer a Deus: eu não acredito que o Senhor possa transformar esta situação, e por isso, prefiro ficar paralisado na minha dor. Quando você se recusa a ver a mão de Deus nos pequenos livramentos,
nas coincidências que te pouparam de um erro grave, ou no conselho inesperado que mudou seu rumo, você está sendo ingrato. E a ingratidão, meu filho, é a atitude que mais fere o coração de Jesus e, por consequência, o coração de seu mensageiro. O anjo testemunha os milhares de perigos, espirituais e materiais, dos quais ele te salvou sem que você soubesse. Não reconhecer esses atos é amordaçá-lo. Lembre-se, o anjo é um general na guerra da sua alma. Se você não confia nas ordens dele, as inspirações suaves para rezar, para perdoar, para ter paciência, você está desarmando todo o fronte de batalha. Ele precisa da sua fé, da sua simples aceitação de que ele é real e poderoso, para agir com eficácia. A incredulidade tira o poder da sua oração e, por extensão, tira a munição do seu guardião. E aqui entra uma verdade profunda sobre os mistérios espirituais. A pureza e a fé andam de mãos dadas. As almas que mais se comunicavam com os anjos, como nosso São Pio, eram aquelas que cultivavam uma fé infantil e uma pureza radical. Eles sabiam que a dúvida é o portão de entrada para a confusão. O anjo tem a missão de trazer clareza, mas se você insiste em envolver-se em esquemas complexos, em buscar respostas em fontes duvias que prometem conhecimento fácil ou poder terreno, coisas que Deus explicitamente condena, você está, na verdade, trocando a bússola divina por um mapa falso. Essa busca por atalhos espirituais, impulsionada pela impaciência e pela falta de fé na providência, é um insulto direto ao seu anjo. Ele não pode competir com o barulho de falsas promessas. Ele não pode te guiar se você está olhando para o chão, desconfiado e impaciente. Portanto, a terceira atitude que afasta a plenitude da assistência angélica é a falta de confiança radical. É a falha em entregar verdadeiramente o controle. Se você continua a planejar obsessivamente, a se preocupar de forma desordenada e a duvidar que o céu está cuidando dos detalhes da sua vida, você está, por assim dizer, colocando seu anjo guardião de licença, forçando-o a assistir, de longe, enquanto você se debate sozinho. Meu filho, o anjo nunca desiste, mas ele respeita sua vontade de rejeitar o socorro. É tempo de reverter esse quadro. É tempo de abrir a janela da alma não apenas limpando a poeira, mas também rasgando o véu da incredulidade. A alegria do anjo é a sua santificação. O sofrimento dele é ver você tropeçar repetidamente porque insiste em caminhar com os olhos vendados pela dúvida e os ouvidos tapados pela ingratidão. Agora que entendemos as três grandes barreiras, a negligência, a impureza e a incredulidade, precisamos falar sobre o caminho da recuperação. Como, na prática, restauramos esta relação vital e passamos a viver sob a luz inconfundível da presença angélica? É a hora de buscar o conforto real, o conforto que nasce da ação e da mudança interior. É o que veremos a seguir. Meu filho amado, se o conforto que busca reside na certeza de que a divina misericórdia sempre oferece um caminho de volta, então alegre-se, pois o caminho da recuperação é mais suave e acessível do que as correntes que o prendem. As três barreiras que levantamos, a negligência, a impureza e a incredulidade, não são cadeias inquebráveis, mas sim véus que precisam ser rasgados pela força da vontade e pela graça de Deus. O primeiro passo para restaurar a relação com seu guardião é simples, mas exige disciplina de amor o estabelecimento de uma rotina de contato consciente. Não basta apenas a oração da manhã, meu filho. É preciso falar com seu anjo guardião como se fala com um amigo íntimo que está sentado à sua frente. O Padre Pio tinha o hábito de, ao receber cartas ou enfrentar dúvidas complexas, simplesmente pedir ao seu anjo que levasse mensagem ou a resposta ao destino, ou que lhe trouxesse a luz necessária. Faça o mesmo. Seja prático. Chame seu anjo pelo nome, se você o soubesse, ou simplesmente como meu santo anjo da guarda antes de uma reunião difícil, ao enfrentar uma tentação súbita, ou até mesmo ao buscar uma vaga para estacionar. Essa familiaridade humilde desarma a seriedade excessiva que muitos impõem à vida espiritual. Reconheça que ele está ali para servir e que sua maior alegria é ser solicitado. Esta não é uma invocação mágica, mas um ato de fé prática que anula a negligência. Você precisa adquirir maneiras espirituais, que são a cortesia de reconhecer o ser celeste ao seu lado. Agradeça os pequenos livramentos, mesmo os que só percebe horas depois. O segundo pilar da restauração, que combate diretamente a impureza e a desordem moral, é a busca incessante pela graça santificante através do sacramento da reconciliação. O anjo guardião nos protege das influências externas malignas, mas ele opera com máxima eficácia na alma que está em estado de graça. O confessionário não é uma câmara de tortura, mas sim um jardim de limpeza onde a alma é restaurada à sua pureza batismal, permitindo que a luz do anjo reflita sem distorções. Quando você se confessa,
você está dando ao seu guardião a permissão e o ambiente necessário para que ele opere com força total, sem que o lodo do pecado de estima ou do pecado grave interfira na comunicação. Esta limpeza é a prova de que você está rompendo com a complacência. Lembre-se do que São Pio dizia sobre a limpeza da alma. O inimigo tem pavor da humildade e da confissão sincera. Ao nos arrependermos, forçamos o mal a recuar e, consequentemente, elevamos a frequência vibracional da nossa alma para sintonizarmos-nos novamente com a pureza angélica. Seu anjo se regozija imensamente a cada vez que você se levanta com a ajuda dos sacramentos, pois isso garante sua salvação, que é a missão suprema dele. Por fim, para superar a incredulidade e a ingratidão, é necessário cultivar docilidade absoluta, a primeira moção do espírito. O anjo fala através da sua consciência, e a sua voz é sutil. Ele não grita. Muitas vezes, ele se manifesta como aquela primeira impressão que lhe diz para ser paciente, para não responder à provocação, para dar aquela esmola, ou para simplesmente parar e rezar. A dúvida e o raciocínio humano excessivo e orgulhoso costumam abafar essa primeira moção, que é quase sempre a inspiração mais pura e divina. O caminho da recuperação exige que você treine seu coração para obedecer imediatamente a esse toque suave. Não racionalize a bondade. Não postergue o perdão. Não complique o que Deus simplificou. A fidelidade às pequenas inspirações de seu anjo tornará apto a receber as grandes revelações de conforto e esperança que o céu lhe reserva. É na obediência singela que reside a prova de que você confia, e a confiança é o veículo que permite ao seu guardião realizar os mistérios espirituais em sua vida. A fé não é sentir, é agir. Portanto, a partir de hoje, meu filho, faça a resolução de honrar essa presença. Chame-o, limpe-se e obedeça ao que ele lhe sussurra no silêncio do seu coração. E, falando em mistérios, a sua vida não é a única que está em jogo. Saiba que seu anjo guardião tem um papel fundamental na vida das almas que você ama. É sobre esse papel de intercessão e as advertências celestes mais urgentes que precisamos falar agora. A responsabilidade não termina em você. Continue comigo. A responsabilidade, meu filho, transcende o seu umbigo e se estende em anéis concêntricos que tocam a vida de todos que Deus colocou em seu caminho. Seu anjo guardião não é um ser isolado. Ele faz parte de uma vasta e sublime orquestra de seres celestes que cooperam sob a batuta divina. E é precisamente nesse ponto que entendemos um dos mistérios mais consoladores e práticos da vida espiritual, a diplomacia angélica e a intercessão mútua. Quando você reza por um ente querido, por seu esposo, por seus filhos, ou mesmo por alguém que lhe causa profunda dificuldade, o seu anjo guardião, com a permissão de Deus, entra em contato silencioso e poderoso com o anjo guardião daquela alma. Eles trocam informações, fortalecem-se mutuamente no combate espiritual e preparam o terreno para que a graça divina possa agir com maior liberdade. Eles se tornam, por assim dizer, a equipe de resgate enviada por Cristo para o coração que está na escuridão. Você pode e deve utilizar esta ponte de luz. Se há uma pessoa em sua vida com quem a comunicação humana se tornou tóxica ou impossível, não se desespere. Recorra ao seu guardião com a simples e poderosa oração: meu santo anjo, vá ao encontro do anjo de nome da pessoa. Peça a ele que acalme o coração turbulento, que ilumine o caminho da verdade, e prepare esta alma para a graça que desejo que receba. Este ato de envio é um gesto de fé que desfaz barreiras emocionais e orgulhosas que, humanamente, seriam intransponíveis. Ele permite que a luz celestial entre onde a palavra humana falhou. Padre Pio, em sua sabedoria profunda, vivia desta realidade, utilizando os anjos como mensageiros a todo instante, ensinando-nos que eles são o correio mais rápido e seguro que existe entre o céu e a terra. Mas essa cooperação angélica também está profundamente ligada às advertências celestes. Muitos de nós oramos pedindo um sinal, um aviso claro de que estamos no caminho errado ou que um perigo se aproxima. E o anjo, fiel à sua missão, nos envia essas advertências. No entanto, elas raramente vêm na forma de raios ou vozes estrondosas. Elas se manifestam como um convicção interior um profundo e persistente desconforto que surge quando estamos prestes a tomar uma decisão que nos levará para longe da vontade de Deus ou nos exporá a um perigo moral ou físico grave. O anjo nos adverte sobre amizades nocivas que nos puxam para baixo, sobre negócios que comprometem nossa integridade ou sobre caminhos de vida que levarão ao esfriamento da fé. Essa advertência é o toque de recolher divino, o convite urgente para parar e reconsiderar. O sofrimento, meus filhos, muitas vezes começa quando, por teimosia ou ceticismo, ignoramos essa voz. A incredulidade que antes discutimos impede-nos de discernir o aviso do anjo,
confundindo com mero nervosismo ou ansiedade mundana. A ansiedade do mundo é caótica e barulhenta. A advertência do anjo é calma, insistente e sempre focada na sua santificação e segurança eterna. Se você sente que há uma pedra no seu sapato espiritual que o impede de caminhar com paz, é muito provável que seja seu guardião tentando chamar sua atenção para algo que você escolheu ignorar por conveniência ou covardia. Nos momentos de revelação espiritual profunda, como aqueles que o nosso santo guardião de Pietrelcina experimentava, o anjo pode se manifestar de forma mais direta, mas para o fiel comum, a comunicação é sutil. O anjo não pode nos forçar, mas ele pode nos oferecer visão da consequência de nossos atos. E é por isso que a vigilância é crucial. Quando você limpa a casa interior pela confissão e cultiva o silêncio, o caminho da recuperação, você sintoniza sua alma para captar essas mensagens vitais. O anjo se alegra quando somos dóceis a uma pequena advertência, pois isso poupa de ter que intervir de maneira drástica para evitar uma catástrofe maior. Portanto, a partir de hoje, honre o seu anjo não apenas como protetor, mas como diplomata celeste e profeta pessoal. Peça a ele que lhe revele, suavemente, as advertências necessárias, e que fortaleça sua vontade para que você haja imediatamente de acordo com a luz que ele lhe envia. Não viva na cegueira voluntária. O céu está repleto de sinais, e seu anjo guardião é o tradutor mais fiel que você pode ter. E, por falar em profecia, precisamos agora focar na esperança final, a vida que nos espera e o papel do anjo em nos conduzir àquela glória. A visão da eternidade é o que dá sentido a toda essa luta terrena, e é o que ele deseja, acima de tudo, que você alcance. Avancemos para a promessa que nos conforta. Avancemos para a promessa que nos conforta, meu filho, pois a luta terrena só faz sentido quando a contemplamos sob a luz da eternidade. Toda a docilidade que cultivamos, toda a pureza que buscamos e cada ato de fé que realizamos são preparativos para o momento crucial, o ápice da missão do seu anjo guardião, a hora da sua passagem desta vida para a próxima. O maior consolo que o céu pode nos dar é a certeza de que não estaremos sós naquela travessia final, a mais importante de todas. O anjo guardião, que lutou ao seu lado silenciosamente por toda uma vida, tem sua última e solene missão ao seu lado no leito de morte. É neste momento que a batalha espiritual atinge seu clímax. Aquele que é o inimigo, sabendo que lhe resta pouco tempo para tentar roubar sua alma, intensifica seus assaltos, lançando dúvidas terríveis, imagens de pecados esquecidos e o terror do desespero. É a última cartada. Mas é aqui também que a presença angélica se manifesta com uma força e uma clareza que talvez nunca tenhamos experimentado em vida. O anjo se transforma em escudo de luz, rechaçando os demônios e sussurrando palavras de confiança e perdão ao ouvido da alma que se desprende. Ele não apenas nos protege, mas nos assiste na grande confissão final. Quando o véu entre o tempo e a eternidade começa a rasgar, sua alma terá uma visão instantânea de toda a sua vida, e o anjo estará lá, não como juiz implacável, mas como o advogado mais fiel. Na câmara do juízo particular, ele será o grande testemunho. Ele não negará suas quedas, pois a verdade é absoluta, mas ele apresentará a Deus, em seu favor, todos os atos de caridade secretos, todas as vezes que você se levantou após a queda, todas as orações balbuciadas em meio ao sofrimento e, crucialmente, todas as vezes que você obedeceu às suas suaves inspirações. Ele guarda a contabilidade dos seus méritos espirituais e os apresentará diante do Altíssimo. Padre Pio, que tantas vezes viu almas deixarem este mundo, insistia na importância de morrermos com o crucifixo nas mãos e o nome de Maria nos lábios. Mas ele sabia que o verdadeiro guia de boas-vindas seria o anjo, o condutor. Se a alma, pela misericórdia de Deus, for destinada à glória, o anjo não a abandona. Ele assume a função de guia no reino do além, um farol de orientação. Se for necessária a purificação, se a alma precisar passar pelo purgatório para se livrar das últimas manchas, o anjo continuará a visitá-la e a confortá-la, levando as orações e os sacrifícios da terra e acelerando a entrada definitiva no paraíso. O destino final do seu guardião, depois de cumprir sua missão terrena, é introduzir sua alma purificada na presença da Santíssima Trindade. Pense na alegria do anjo ao ver a coroa de glória colocada sobre sua cabeça. Essa visão da eternidade é a força motriz que deve nos impulsionar a limpar a casa interior hoje. Cada renúncia ao pecado, cada ato de obediência à sua voz, está acumulando a matéria-prima da sua recompensa eterna. O anjo não trabalha por uma recompensa terrestre, mas por sua salvação. E a sua salvação é a prova da fidelidade dele a Deus. Portanto, meu filho, use este conhecimento para transformar o seu medo da morte em uma expectativa serena. A morte não é um salto no vazio,
mas um encontro marcado com seu melhor amigo celeste, que está pronto para levá-lo para casa. O sofrimento é breve, a recompensa é eterna. É a esperança realista que nos tira do desespero e nos coloca de volta ao combate. E agora, precisamos concluir esta nossa conversa com um olhar firme no futuro imediato. O que você fará a partir deste instante? A fé exige ação, e a ação requer um compromisso firme de mudança. É hora de selarmos este pacto de renovação com o céu. É o que veremos no nosso encerramento, cheio de força e motivação. Meu filho, depois de contemplar a magnificência da missão angélica e a vastidão da promessa de eternidade, não podemos simplesmente fechar este vídeo e voltar aos velhos hábitos. A fé que não se traduz em atos imediatos é fé estéril. Não se trata de buscar uma perfeição instantânea, que seria soberba, mas sim de iniciar, neste exato momento, um novo pacto de fidelidade com seu guardião. A grandeza do seu compromisso não será medida pela ausência de quedas, mas pela velocidade e obstinação com que você se levanta. O anjo aplaude a resiliência da alma que se recusa a permanecer prostrada. Esta jornada de recuperação exige uma mudança na sua arquitetura espiritual diária. Não basta fazer grandes resoluções para o futuro distante, é preciso vencer a batalha das próximas 5 horas. O anjo guardião trabalha no agora, no microcombate contra o desânimo que se instala após uma pequena falha. Ele precisa da sua cooperação não em atos heróicos, mas na consistência humilde. A partir de hoje, estabeleça o que chamamos de um minuto de ouro, um momento, logo após acordar e antes de se deitar, onde você não apenas reza a oração do anjo, mas visualiza, com clareza, a presença dele. Não visualize uma imagem vaga, mas a presença real de um ser puríssimo que está ao seu serviço. Peça a ele que cele suas intenções para o dia e que desfie as confusões da noite. Este ato de visualização consciente é um antídoto poderoso contra a negligência, pois torna a presença dele tangível para o seu espírito. Em seguida, meu filho, precisamos falar sobre a qualidade do seu silêncio. Se a impureza e a murmuração criam ruído, o silêncio preenchido pela oração é a música que atrai a ação plena do anjo. Não me refiro apenas ao silêncio dos lábios, mas ao silêncio da mente que recusa alimentar pensamentos de crítica ou julgamento. Quando você se pega embarcando em uma espiral de negatividade ou amargura, peça imediatamente ao anjo para intervir e filtrar o pensamento, substituindo a desordem por uma jaculatória rápida. Esta é a vigilância ativa. Ao dominar a qualidade dos seus pensamentos, você está, de fato, limpando o vidro da janela da alma, permitindo que a luz angélica entre sem distorção. E para combater a incredulidade que paralisa, desenvolva o hábito do registro da gratidão. Não apenas por grandes bênçãos, mas pelas intervenções minúsculas. Aquele atraso que o salvou de um acidente, a palavra oportuna que impediu uma briga, a força repentina para dizer não a uma tentação que parecia irresistível. Ao reconhecer estes sinais de Deus no seu cotidiano, você transforma a ingratidão em louvor e a incredulidade em certeza. Você está acumulando provas da intervenção do anjo, fortalecendo a confiança que ele tanto precisa para agir com ousadia em seu favor. O Padre Pio via a gratidão como combustível da esperança. Lembre-se, o anjo tem uma missão clara: a sua santificação. O fruto visível de uma relação restaurada com seu guardião é a paz interior, a serenidade mesmo em meio às tempestades. Se a sua alma está em constante agitação, é um sinal de que você ainda está lutando sozinho, ignorando o recurso celeste que lhe foi dado. Não se contente com a ansiedade como seu estado natural. O reino dos céus está dentro de você, e o anjo é o guia para encontrá-lo. Abrace a disciplina espiritual com a alegria de quem sabe que está sendo cuidado. A partir de hoje, assuma o firme compromisso de não mais amordaçar a voz do seu guardião pela autossuficiência, pela contaminação ou pela dúvida. Você não está sozinho. Você tem um intercessor incansável, um farol de luz que nunca se apaga, esperando apenas o sinal da sua vontade. Esta é a hora da sua resolução. Levante-se com o coração renovado e a mente focada na presença. E com essa força, prepare-se para receber a bênção final e a motivação para espalhar esta luz que hoje recebemos. A luta continua, mas a vitória é certa para quem caminha de mãos dadas com o céu. É tempo de fechar este nosso encontro, selando o que aprendemos e motivando a seguir em frente. Agora, meu filho, a última e mais importante parte deste nosso encontro. Meu filho, depois de contemplar a magnificência da missão angélica e a vastidão da promessa de eternidade, não podemos simplesmente fechar este vídeo e voltar aos velhos hábitos. A fé que não se traduz em atos imediatos é fé estéril. Não se trata de buscar uma perfeição instantânea,
que seria soberba, mas sim de iniciar, neste exato momento, um novo pacto de fidelidade com seu guardião. A grandeza do seu compromisso não será medida pela ausência de quedas, mas pela velocidade e obstinação com que você se levanta. O anjo aplaude a resiliência da alma que se recusa a permanecer prostrada. Esta jornada de recuperação exige uma mudança na sua arquitetura espiritual diária. Não basta fazer grandes resoluções para o futuro distante, é preciso vencer a batalha das próximas 5 horas. O anjo guardião trabalha no agora, no microcombate contra o desânimo que se instala após uma pequena falha. Ele precisa da sua cooperação não em atos heróicos, mas na consistência humilde. A partir de hoje, estabeleça o que chamamos de um minuto de ouro, um momento, logo após acordar e antes de se deitar, onde você não apenas reza a oração do anjo, mas visualiza, com clareza, a presença dele. Não visualize uma imagem vaga, mas a presença real de um ser puríssimo que está ao seu serviço. Peça a ele que cele suas intenções para o dia e que desfie as confusões da noite. Este ato de visualização consciente é um antídoto poderoso contra a negligência, pois torna a presença dele tangível para o seu espírito. Em seguida, meu filho, precisamos falar sobre a qualidade do seu silêncio. Se a impureza e a murmuração criam ruído, o silêncio preenchido pela oração é a música que atrai a ação plena do anjo. Não me refiro apenas ao silêncio dos lábios, mas ao silêncio da mente que recusa alimentar pensamentos de crítica ou julgamento. Quando você se pega embarcando em uma espiral de negatividade ou amargura, peça imediatamente ao anjo para intervir e filtrar o pensamento, substituindo a desordem por uma jaculatória rápida. Esta é a vigilância ativa. Ao dominar a qualidade dos seus pensamentos, você está, de fato, limpando o vidro da janela da alma, permitindo que a luz angélica entre sem distorção. E para combater a incredulidade que paralisa, desenvolva o hábito do registro da gratidão. Não apenas por grandes bênçãos, mas pelas intervenções minúsculas. Aquele atraso que o salvou de um acidente, a palavra oportuna que impediu uma briga, a força repentina para dizer não a uma tentação que parecia irresistível. Ao reconhecer estes sinais de Deus no seu cotidiano, você transforma a ingratidão em louvor e a incredulidade em certeza. Você está acumulando provas da intervenção do anjo, fortalecendo a confiança que ele tanto precisa para agir com ousadia em seu favor. O Padre Pio via a gratidão como combustível da esperança. Lembre-se, o anjo tem uma missão clara: a sua santificação. O fruto visível de uma relação restaurada com seu guardião é a paz interior, a serenidade mesmo em meio às tempestades. Se a sua alma está em constante agitação, é um sinal de que você ainda está lutando sozinho, ignorando o recurso celeste que lhe foi dado. Não se contente com a ansiedade como seu estado natural. O reino dos céus está dentro de você, e o anjo é o guia para encontrá-lo. Abrace a disciplina espiritual com a alegria de quem sabe que está sendo cuidado. A partir de hoje, assuma o firme compromisso de não mais amordaçar a voz do seu guardião pela autossuficiência, pela contaminação ou pela dúvida. Você não está sozinho. Você tem um intercessor incansável, um farol de luz que nunca se apaga, esperando apenas o sinal da sua vontade. Esta é a hora da sua resolução. Levante-se com o coração renovado e a mente focada na presença. E com essa força, prepare-se para receber a bênção final e a motivação para espalhar esta luz que hoje recebemos. A luta continua, mas a vitória é certa para quem caminha de mãos dadas com o céu. É tempo de fechar este nosso encontro, selando o que aprendemos e motivando a seguir em frente. Agora, meu filho, a última e mais importante parte deste nosso encontro. O resultado desta parceria restaurada é a clareza da visão. O coração que antes era um labirinto de dúvidas e medo se torna, paulatinamente, uma lente de cristal, capaz de discernir a vontade divina com mais precisão. Sua alma é chamada a ser um reflexo da luz do anjo, e o mundo precisa da sua luz. Não guarde para si este conforto, nem a sabedoria que o céu lhe permitiu absorver. Sua vida transformada, a paz que exala em meio ao caos, é o maior testemunho que você pode dar da realidade da presença angélica. Você é o sinal vivo que muitos buscam desesperadamente. Saiba que o anjo guardião se alegra imensamente quando você se torna um instrumento de conforto para o seu próximo. A partilha da verdade espiritual é um ato de caridade profunda, uma extensão da missão dele. O Padre Pio nos deixou legado de uma fé prática e corajosa, coragem para lutar contra o mal e ternura para confortar os filhos de Deus. Imite essa coragem. Meu filho, que a sua caminhada seja agora marcada pela certeza inabalável de que você é amado e incessantemente protegido. Não se perca na escuridão. Se cair,
levante-se imediatamente e peça perdão. O anjo levantará. Se duvidar, lembre-se da imensa glória que o espera. A esperança não é um desejo vago, é a certeza de que Deus é fiel e de que o seu guardião cumprirá sua missão até o fim. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua casa e sobre todos aqueles que o céu lhe confiou, e permaneça para sempre, sob a proteção do seu santo anjo. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e restaurou sua esperança, faça com que ela toque a alma de outros. Este é um ato de caridade espiritual. Por favor, deixe seu amém nos comentários para selar seu compromisso com a presença angélica. Curta este vídeo para que o algoritmo ofereça a outros que buscam o mesmo consolo. E, se você conhece alguém que está vivendo na negligência ou na incredulidade, compartilhe este vídeo imediatamente. Leve esta luz de Padre Pio adiante. Continuaremos juntos nesta jornada de fé, esperando a manifestação gloriosa da vontade de Deus. Fique na paz de Cristo.